Hello, 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 seres das trevas. Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia que você merece, que você respeita, pessoal. Na aulinha de hoje, parte 1, iremos começar a falar um pouquinho a respeito da nomenclatura de hidrocarbonetos. Convém ressaltar que toda vez que eu me refiro a essa palavrinha, hidrocarbonetos, são compostos que possuem exclusivamente carbono e hidrogênio. Tudo bem, aluninhos? O lance é o seguinte: a nomenclatura desses hidrocarbonetos, ela será dividida em 3 partes. A primeira parte dessa nomenclatura, eu me refiro ao prefixo. O prefixo, ele nos mostra a quantidade de carbono na cadeia principal. Tudo bem? Depois, a segunda parte seria o infixo, que nos mostra o tipo de ligação que aparece entre átomos de carbono. E, por fim, o sufixo. O sufixo, ele nos fala a classe funcional. Tudo bem, aluninhos? Então, bora lá. Sempre quando eu me refiro ao prefixo, eu sei que se a cadeia principal tiver um único átomo de carbono, o prefixo é met. 2 átomos de carbono, et. 3 átomos de carbono, prop. 4 átomos de carbono, but. 5 átomos de carbono, alpente. Guilherme Santiago dando sequência no pente. 6 átomos de carbono seria ex. 7 átomos de carbono, hept. 8 átomos de carbono, oct. 9 átomos de carbono, non. E 10 átomos de carbono seria dec. Aí você, aluninho, você pensa assim: mas teacher, eu tenho que gravar isso? Sim, você tem que memorizar pelo menos até 10 átomos de carbono. O teacher é seu amigo, o teacher vai te ajudar. Então você pensa assim, ó: 1 é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pente, 6 é ex, 7 é hept, 8 é oct, 9 é non, 10 é dec outra vez. Beleza, moçadinha? Pensando no infixo, seres das trevas, se eu tenho apenas ligações simples entre átomos de carbono, seria acertou. Se aparecer uma ligação dupla, seria em. Uma ligação tripla seria in. 2 ligações duplas, de em. E 2 ligações triplas, de in. O teacher é seu amigo? Eu vou deixar uma diquinha para vocês. Se eu tivesse um composto assim, pessoal, ó, olha que composto maluco. Esse composto que eu representei para vocês, ele tem uma dupla e uma tripla. Na hora da nomenclatura, você necessariamente vai priorizar a ordem alfabética. Primeiro você cita em, depois você cita a in. Mais para frente, o teacher faz um exercício
para esclarecer essa situação. Por fim, o sufixo representa a classe funcional. Se é um hidrocarboneto, a princípio nós iremos falar somente de hidrocarbonetos, ele termina com O. Se é um álcool, termina com OL. Se é um aldeído, termina com AL. Se é uma cetona, termina com ONA, pessoal. E assim sucessivamente. Aluninhos, agora vem comigo. Quando eu observo esse primeiro exemplo, isso aqui só tem um único átomo de carbono na cadeia principal. Quando eu tenho somente um único átomo de carbono, isso aqui é match. Evidentemente, entre carbono, isso representa apenas ligações simples. Ligações simples seria belezinha? Hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, isso aqui seria O. Ou seja, esse cara é o famoso metano. No próximo exemplo, eu observo 2 átomos de carbono na cadeia principal, 1 e 2. 2 átomos de carbono é ET. Eu observo ligação simples entre átomos de carbono, acertou. Hidrocarboneto é o famoso etano. Convém ressaltar que tanto esse metano quanto o etano, isso aqui seria o gás natural veicular. Carro movido a gás, na verdade, isso aqui é etano e metano. Principalmente, aluninhos, principalmente metano. Esse metano, ele aparece muito na provinha do Enem. Ele é um gás formado por meio da decomposição da matéria orgânica. Em quantidades iguais na atmosfera, ele é 24 vezes pior, aproximadamente, para o efeito estufa em relação ao dióxido de carbono. No próximo exemplo, eu observo 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Se uma molécula possui 4 átomos de carbono na cadeia principal, de acordo com a colinha, 1 é MET, 2 é ET, 3 é PROP, 4 é BUT, 5 é PENT, 6 é HEX. 4 átomos de carbono, isso aqui seria BUT. Ligações simples, aluninhos, isso aqui seria hidrocarboneto. Isso aqui é o famoso butano, um dos principais constituintes do gás de cozinha. Aluninhos, preste atenção nesse próximo exemplo. Eu observo a presença de 2 átomos de carbono. 2 átomos de carbono, isso aqui seria ET. Observa que entre átomos de carbono eu tenho uma insaturação, uma ligação tripla. Essa ligação tripla seria IN. Você tem que prestar atenção toda vez que aparecer uma ligação dupla, uma ligação tripla, 2 duplas, 2 triplas. Eu tenho que identificar a posição dessa ligação. Agora, quando eu tenho 2 átomos de carbono ou 3 átomos de carbono, eu não preciso identificar, porque só existe uma única opção. Então, isso ficaria assim: ET, legal, IN, hidrocarboneto, O. Pensando no de baixo, eu teria 3 átomos de carbono. Eu vou ter que numerar essa cadeia principal de acordo com a prioridade da insaturação.
no caso de uma cadeia carbônica sem ramificação. Na parte 2, nós iremos treinar alguns exemplos de cadeias carbônicas ramificadas. Então, isso ficaria mais ou menos assim, aluninhos. Eu chamo o carbono de número 1 o mais próximo da insaturação. O carbono de número 2 está aqui, o carbono de número 3 está aqui. Então, ficaria mais ou menos assim, ó. 3 átomos de carbono, isso aqui seria prop. Tudo bem? Eu poderia colocar assim, ó, prop 1 em hidrocarboneto O, prop 1N. Agora, aluninhos, o teacher é seu amigo. Se eu escrevesse esse composto assim, ó, tchan, 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 e colocasse essa dupla aqui, eu teria 2 hidrogênios, 1 hidrogênio e 3 hidrogênios. O carbono de número 1 seria esse aqui, pessoal, 1, 2, 3. Ou seja, esse composto aqui é o mesmo que esse. Eu poderia representar esse nome assim, ó, propeno. É o famoso propeno. Volto a frisar. Moléculas com 2 ou 3 átomos de carbono, quando aparece uma insaturação, eu não preciso sinalizar essa insaturação. Ah, teacher, mas se eu escrever numa prova aberta, próprio 1N, está errado? Não. Porém, não tem necessidade. Agora, não estaria errado. Combinado, aluninhos? Quando eu observo o próximo exemplo, eu tenho aqui, ó. Convém ressaltar que esse cara é o carbono de número 1, 2, 3, 4. Na parte 2, o teacher vai passar para vocês a ordem de prioridade. Essa ordem de prioridade eu já vou adiantar, ó. É função orgânica, tem uma prioridade maior que insaturação e depois ramificação. Observa, eu não tenho nenhuma função orgânica tipo álcool, aldeído, cetona. Então, a prioridade número 1, nesse exemplo, seria a insaturação. O carbono de número 1 tem que ser o mais próximo do carbono insaturado. Belezinha, moçada? Então, isso ficaria mais ou menos assim, ó. 4 átomos de carbono é but. Uma ligação dupla no carbono de número 1, em hidrocarboneto O. Ok, meninos, meninas? Observa que no próximo exemplo, G de teacher, G de gato, eu tenho uma insaturação. Eu tenho uma insaturação aqui e outra aqui. Legal! Agora o teacher é seu amigo, eu vou dar uma super diquinha para vocês. Quando aparece mais de uma insaturação numa molécula relativamente grande, eu faço assim, ó, acompanha um roxinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Agora, acompanha o laranjinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teacher, quais foram os carbonos no roxinho que apareceu a insaturação? O carbono de número 2 e o carbono de número 4. Aluninhos, 2 com mais 4, 6. Quando eu observo o laranjinha, quais foram os carbonos que apareceram as insaturações? Carbono de número 3, carbono de número 5. 3 com mais 5, 8. Preste atenção.
Toda vez que isso acontece, eu sempre vou dar preferência para o menor número. O menor número é o 6. Então, essa cadeia laranjinha, ela está equivocada. O carbono de número 1, pessoal, é o carbono da esquerda. Então, isso ficaria assim, ó. Olha que legal. Eu tenho 7 átomos de carbono. Isso aqui seria hept. Tudo bem? No carbono de número 2, no carbono de número 4, eu tenho 2 insaturações. Então, é 2,4 de em hidrocarboneto O. Observa que quando eu tenho 2 duplas, é de em. E essas duplas apareceram no carbono de número 2 e no carbono, moçada, de número 4. Agora vai mais uma super dica do teacher. Toda vez que aparece 2 duplas ou 2 triplas ou uma dupla e uma tripla, a gente coloca um azinho por questão de estética. Olha como que fica bonito. Hepta 2,4 de eno. Arrasou, teacher. Tá lindo. No próximo exemplo, eu tenho uma cadeia fechada. Essa cadeia fechada, na aulinha, na última aula, que foi a aula de quarta-feira, a gente chamou isso de ciclo alcano. Uma cadeia fechada só com ligação simples. A nomenclatura desse jovem, eu vou ter que sinalizar a palavrinha ciclo. Ciclo, 4 átomos de carbono, tudo junto, but. Ligação simples, hidrocarboneto O. Aluninhos, prestem muita atenção. Essa parte de nomenclatura tem muitas regrinhas, vocês estão observando. De repente, se você acha uma aulinha na internet ou uma aulinha tipo do professor do meu amigo e etc., pode aparecer alguma coisa diferente no nome. Essa nomenclatura que eu estou passando para vocês é a nomenclatura mais atualizada. Se você observar algo diferente dessas regrinhas, não está legal. Bacana? No próximo exemplo, eu tenho um ciclo. Esse ciclo tem 3 átomos de carbono. Então, ele seria um ciclo prop. Tem uma dupla em hidrocarboneto O. Aluninhos, nesse exemplo, toda vez que aparece uma insaturação em um ciclo, tipo, se esse aqui for o carbono de número 1, esse aqui é o carbono de número 2. Ou seja, o carbono de número 1 só pode ser esse ou esse. Combinado? Sim ou não? Preste atenção nesse exemplo que eu lembrei agora e eu acho importante passar para vocês. Eu vou pensar em algo desse tipo, uma dupla aqui e uma dupla aqui. Aluninhos, o carbono de número 1 tem que ser o carbono da insaturação. Então pode ser esse ou esse. Observa que se esse aqui for o carbono de número 1, o 2 tem que passar pela insaturação. Isso aqui seria o 3, o 4, o 5 e o 6. Quando isso acontece, eu vou utilizar um critério parecido com a letra G de teacher, G de gato. Por quê? Eu vou pensar assim, ó. Exemplo, se eu considero esse cara sendo o número 1, eu tenho uma insaturação aqui e eu tenho uma insaturação aqui. Concorda comigo que 1 mais 3 são 4?
Vamos supor que um aluno aí, muito doido, ele chega e faz assim, ó. Teacher, eu vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, 3, 4, 5, 6. Olha só as insaturações. Carbono de número 1 e carbono de número 5. Quando eu faço 1 com 5, isso aqui dá 6. Eu vou dar prioridade no menor número. Então, a nomenclatura correta seria essa nomenclatura laranjinha, aluninhos. Então, isso ficaria assim, ó. Ciclo. Começa com H. Preste muita atenção nessa dica. Eu coloco ciclo e escrevo tudo junto. Se eu quero escrever tudo junto, todo nome que começa com H, tipo 6 e 7 átomos de carbono, eu tenho que tirar o H. Combinado? Eu tenho que tirar o H. Então, eu tiro o H ou coloco um hífen, que eu acho que fica melhor, né, moçada? Ciclo X. O que eu tenho aí? Insaturação no carbono de número 1,3 de em hidrocarboneto O. Ou até mesmo é só colocar o que aqui para ficar bonito, porque apareceu mais de uma insaturação, ciclo hexa 1,3 de eno. Nesse último exemplo, pessoal, eu vou falar o nome segundo a IUPAC, ou melhor, a nomenclatura segundo a IUPAC, mas a gente não usa essa nomenclatura, tudo bem? Você vai olhar para esse cara, que é a mesma coisa desse jovem, com a bolinha é até mais atual, e você vai chamar isso aqui de quê? Benzeno, ponto final, ok? Mas, teacher, eu quero a nomenclatura segundo a IUPAC. Então, vai ser carbono de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Teacher, e se o número 1 for esse de baixo e o 2 esse? Você vai observar que vai ser a mesma coisa. Então, isso fica assim, ó. Segundo a IUPAC. Ciclo. Eu vou colocar um hífen porque começa com H, X. Olha só, aluninhos, que bonitinho. 1, 3 e 5. 1,3,5 tri em, porque eu tenho 3 ligações duplas, hidrocarboneto O. Tudo bem? Por questão de estética, bonitinho, coloca um azinho aqui e vamos ser felizes, pessoal. Aluninhos, nessa primeira aulinha, o teacher passou as principais regrinhas. O segredo disso é estar sempre praticando. Eu vou fazer assim, ó, na próxima aula ao vivo, se vocês sentirem necessidade de treinar essa nomenclatura, eu vou passar algumas listas, vocês me mandam pelo portal e eu consigo corrigir cada lista que vocês mandarem. Tudo bem, meus amores? Muita saudade de vocês e nós estamos, de certa forma, moçada, pensando muito em outubro para fazer algo parcial. Como seria essa volta parcial? Tudo bem? Para vocês que estão prestando o Enem, o Unesp, FUVEST, a gente considera muito importante terminar de forma presencial, meus amores. Tudo bem, lindos? Lindas? Um beijo no coração de todos vocês. Abraço!